Sete Raios Podcast. Evadidos da Matrix. Este é o Pod Videocast 4 da playlist Dissecando. Na descrição do Pod Videocast anterior, aquelas letrinhas que a gente coloca lá, eu falei de como, de uma maneira esmerada, pode-se incutir na trilha, na narrativa, nos vários elementos usados para contar através de um filme, os conhecimentos, os símbolos, as palavras, as figuras nas suas esferas de atribuições, nos seus níveis de poder, de tal forma que isso alcança a arquetipia social, cultural, espiritual do pensamento da civilização, que é o pano de fundo de todos nós, o pano de fundo das personagens, o pano de fundo do filme. E isso feito por desenhistas de quadrinhos que têm essa habilidade de trabalhar aquela capilaridade da cena, nos detalhes, etc., de maneiras que, se a gente amar o filme, para usar um termo rápido, como uma arte que conta bem, a gente vai observar que os elementos suscitam em nós aquilo que é o mais necessário nessa cultura. Então é nesse ritmo que estamos aqui com o nosso tambor, para um pouco de poieses aqui na minha fala. No final, então, do podcast anterior, dessa playlist Dissecando, estávamos falando dos 4 animais presentes no presépio, onde o novo, o Neo, o Neo, que é o nome da nossa personagem, que tem equivalência de significado com essas palavras e esses significados da nossa cultura espiritual. Né? O Natal é de nascimento, né, a palavra, onde Jesus nasce. Né? Ele não é o escolhido, ele está sendo esperado para libertar o povo, né, 200 anos à frente, quando as máquinas dominaram e tal. Ao mesmo tempo, isso é uma metáfora da realidade de que essa mente cósmica, vamos dizer assim, da Terra que nós habitamos, dentro do comprimento de onda que nós existimos, né, com tudo, os átomos e as sutilezas dos átomos, e a partir daí todas as formas e todos os seres respondendo a isso que podemos chamar assim de uma programação, não é? E de como isso configura mesmo um aprisionamento, uma matrix, né, como o filme aborda. E aí, essa fala dos 4 animais, essa abordagem, nós podemos chamar isso que vai nos dar uma linha confiável de entendimento da solução da Matrix, né? Saída, evasão, fuga, libertação, unificação, iluminação. Podemos chamar essa abordagem que fala dos 4 animais de uma metapsicologia que nos auxilia a lidar com o psíquico no processo de evasão da Matrix, através do conhecimento de nós mesmos, do nosso antropológico, com suas características psíquicas, ou animais, como é o caso da abordagem desses muito antigos, e daí para uma compreensão do universo, do cosmológico. Essa aplicação nos auxilia no autoconhecimento, identificando nossas atividades interiores, enfim, por imagens, símbolos, que nos economizam milhões de palavras, figuras, né? Esses animais são figuras que vão compor nossa leitura interior, nosso não fazer, como é dito no taoísmo. Até que funcionemos com a mente
abstrata com ideias. Então, já passamos das palavras, já estamos trabalhando, como essa abordagem demonstra aqui, com os símbolos, signos, signs, etc. E a partir disso trabalhamos já com a mente abstrata, com as ideias, como nos falou Platão, não é? E outras fontes, né? Temos outras fontes também, que colocaram esses 3 degraus, né, fundamentais para a evasão. Chegamos nisso, que nos leva a essa metapsicologia, pelo nome do hotel, onde a Trinity, ou Trindade, estava, e, atentos à comunicação por imagem, essa mesma, feita por imagem, por símbolos, trazida também pelo uso do coelho branco, né, usado para levar Neo ao contato com a Trinity, e depois com a pomba, ou como chamada no filme, a Nabucodonosor, a águia, a nave, né, o barco celeste, para usar uma fala dos muito antigos, comandada por Morfeu, etc. E lá falamos de 3 animais. Já falamos lá, então, de 3 animais. Falamos do burro como o primeiro elemento, o carneiro como o segundo elemento, o boi como o terceiro elemento. E vou falar agora da pomba, o quarto elemento. E nós já falamos do quinto elemento, o elemento plutoniano, em outros podvideocasts do canal, onde falamos das sementes cósmicas. Então tem 2 podvideocasts aí que falam disso, do quinto elemento. E ainda lá no hotel, na Hospedaria do Coração, lembra o nome do hotel? Nome que podemos semântica e cabalisticamente traduzir como Hotel do Coração da Cidade. Veja, hotel é lugar de hospedagem, e este nome sugere hospedar no coração. Então, e ainda lá na Hospedaria do Coração, percebe? Isso é das tradições mais antigas, essa coisa de hospedar no coração dos animais, no coração, porque é o grande local no início de uma batalha, né, para abrir uma clareira, para que haja espaço para a luz penetrar, para se ver as coisas, e depois está habitado ali por uns seres, não é? O pensamento, o sentimento, a ação, e ao mesmo tempo tem a irradiação que como um fio de telefone, né, vem de uma nave para nos socorrer ali naquele espaço que é o nosso espaço principal de trabalho interior. Tem mais 2, né, um abaixo, ligado lá à região umbilical, e um acima, ligado à estrutura, tudo energético, né, da cabeça. Essa coisa dos chakras, do suporte fisiológico dado pelas glândulas, é nessa direção aí. Então, na Hospedaria do Coração, como viáticos para a Trinity, que sabemos significar Trinity, a pura e original Trindade, se encontram, então, os 4 animais, aqueles 4 que estão lá na nossa cara ano a ano, desde bebezinho que a gente era, no presépio. Viáticos. Esse antiquíssimo termo de centenas de milhares de anos é-nos trazido pelo grande egípcio Moisés, grande sábio, estudioso das ideias e do espírito universal, a quem se atribui os primeiros e inteligentíssimos escritos que se encontram na Bíblia. Bíblia é essa, importantíssimo tratado recente da cultura espiritual que movimentou, nos últimos milênios anteriores, aquela região do mundo, mas lá também se encontram como meio de atuação da excelsa Trindade, o quarto elemento. Vejam, 4 animais,
4 elementos, como os mesmos 4 elementos que compõem a misteriosa esfinge. Para lembrar, um semelhante ao homem, outro semelhante à águia, outro semelhante ao boi e outro semelhante ao leão. Tu acha, para ser sulista carioca e um pedaço lá do norte, tu acha que tá falando de bicho? Tu acha que tá falando dos animais? Ou tu acha que tá falando do bicharê do interior? É, 4 animais, 4 elementos, como os mesmos 4 elementos que compõem a misteriosa esfinge, ou o tapete dos mistérios das 1001 noites. Nós não estamos falando da arquetipia. O que a gente não sabe é o poder de comunicação dessa gente que está evadindo da Matrix no sentido de trabalhar com uma mente altamente pictográfica. E nesse caso, vai de nossa parte aqui, um é bastante sonoro para os contos das 1001 noites de saída da Matrix, ou saída da noite em que se meteram os seres seguindo. Essa fala é muito antiga. Saída da noite em que se meteram os seres seguindo. Ah, quer dizer que nós íamos para dentro da Matrix que a gente estava seguindo? Benditos árabes. Árabe significa lúcido, da luz. Quer queira, clean. Esses 4 elementos, como disse, falamos do quinto elemento, o elemento éter, o elemento éter fogo, elétrico, luz, em outros podcasts aqui do canal. Mas esses 4 elementos que, bem aplicados, podem nos levar ao quinto elemento, o que soluciona, são também, veja, os 4 elementos ou os 4 animais que precisamos conhecer em nós. São também o pensamento, o sentimento, a ação e o espírito individual humanos. Sim, aquele que discerne a luz, que discerne o fio do telefone e essa passagem minuciosa até a águia, até a nave, até a pomba, até a Nabucodonosor, que está sendo a nossa metáfora, depois de Matrix. Então, o espírito individual humano é aquele que consegue abrir essa clareira lá no lugar de trabalho no coração, e é ele que vai, através dessa linha, desse contato, através dessa pomba, vamos dizer assim, que é o quarto elemento, abrir espaço para que da mente cósmica original flua até nós o Espírito Divino. E aí a gente já ultrapassou essa coisa de preconceito ou mesmo de significado das palavras, né? Divino significa excelente, puro, original, meta-inteligente, ultra solucionador, né? De problemas, ultra confiável, ultra bom. Que quando ele, o espírito individual, que é a conexão cósmica da consciência central, cujo núcleo, Atman, no nosso coração. Atman, nós sabemos, é a centelha original, a fonte de força, a Kundalini, o centro de inteligência, força, motricidade, amor, pureza, beleza, harmonia cósmica, que está no centro do coração energético de cada um de nós, coincidindo com o centro do nosso pequeno veículo. Falamos dessas coisas claramente nos outros videocasts. Que quando esses 4 elementos são renovados habilmente, então o espírito individual, a ação, o sentimento e o pensamento, quando são renovados habilmente, configuram a reconstrução dos corpos a partir daí, e isso se chama libertação, iluminação, renascimento, unificação ou fuga, evasão da Matrix, pelo maravilhoso tapete, já que nós chegamos nesse ponto, sim, como dissemos, retratados nas 1001 luminosas noites e no filme Matrix chamado Nabucodonosor.
a pomba águia, o condor, a grande nave. No início do pod videocast número 5 dessa playlist, então o próximo, vamos falar de Nabucodonosor, o gigante, e também de Morfeu. E por que ele, e concordando com essa arquetipia inteira que eu iniciei falando, por que ele comanda a Nabucodonosor, o grande barco, grande nave de fuga. Aqui, então, já falamos de 3 elementos, 3 pontas do tapete, 3 degraus da escada de Jacó, a escada da reconstrução humana. Esse quarto elemento, na hospedaria do coração, quarto 303, tudo fino, hein, na sequência das ideias, onde se encontra Trinity, e só lá Trinity, a tradição fala disso, pode ser atacada, porque isso é atacado em nós. Tá fino isso aí, tá legal, vamos lançar uma energia aí para ver. Aí aparece uma pessoa e te fala um negócio, o outro cospe no seu tapete, o outro, certo? A bolsa cai, né? Pum, você fica, né? E o dia a dia vai passando ali, você vai na sua corda bamba, não é? Através dos anos, e só lá a Trinity pode ser atacada ou encontrada, porque ela precisa ser encontrada por algo maior, não por algo menor que ela vença igual venceu os agentes. O quarto elemento é a pomba, símbolo universal do espírito, da consciência, da sabedoria universal, dos 7 raios e da própria evasão da Matrix. Como a Nabucodonosor, a pomba é capaz de evadir para cima, para o alto e avante, para a origem, a grande moradia Ticuna, Guarani e Yanomami, a casa do Pai, o programa original da Matrix original, não a projeção provisória chamada Matrix, onde estamos confinados. Para o alto e avante, repetindo, veja o pod videocast O Super-Homem e a Matrix, aqui do canal. Falamos um aprofundamento numa direção interessante lá. Então, lá no filme, os policiais gritam com uma mulher que é uma das 2 pessoas do diálogo inicial do filme. Lembra? Tem um diálogo lá, tipo um messenger, assim a tela, vai caindo ali as letrinhas lá. Como já foi antes explicado, a mulher, a Trinity, a grande hacker, está sozinha sentada a um computador. Parada, polícia, mãos na cabeça. Ela não se move e levanta lentamente as mãos, aquele nível de segurança extrapessoal. E, ao mesmo tempo, vemos 3 agentes, aparentemente da CIA, da CIA, né, da CIA, do FBI, da Royal Force ou do M16, como falando do Mossad, do ASIS, né, o ASIS lá o ESIS da Austrália, ou outra força similar, porque essa tensão pode ocorrer em qualquer país. Não estamos falando da tensão do filme de ação, nós estamos falando da tensão espiritual que é representada quando estamos no processo de evasão da Matrix e a Trindade em nós, lá nesse espaço do coração que eu descrevi aqui antes, de uma maneira rápida, quando ali a Trindade é atacada. Então rola essa tensão. Isso pode acontecer em qualquer situação, vai de acordo com o karma de cada um, a situação que a pessoa está ali, o que vive, né? Então pode ocorrer, entre aspas, em qualquer país. Esses 3 agentes, como uma trindade do mal, observaram isso? Os 3 agentes são uma trindade do mal, atacando a Trinity. Infelizmente, nitidamente, operam a força policial. Eles mandam na polícia fardada, competente, que está ali em grande número, demonstrando a gravidade do que faz a mulher naquele computador. Os 3 agentes são aparentemente impecáveis, demonstrando notável poder. Lembram disso? E eles discutem com o policial e alegam que as ordens de eles não intervirem e deixarem apenas para os agentes intervirem era para a proteção deles. E a mulher, como também os agentes, é uma gigante. E nós já vimos falar de gigantes, não é? Existiam gigantes, Polífemo na terra dos Cíclopes. E Polífemo vê que tem também animais gigantes, porque ele foge de baixo, colado ali, não é? No pelo, na lã, os carneiros estão saindo.
gigantes. Joãozinho sobe no pé de feijão. Você acha que é conto infantil? Porque você acha que criança é infantil no sentido intelectual. Não é, ela está atuando ali com a mente atávica, ancestral, que tem mais de 260 milhões de anos. Nós falamos disso aqui em outros podcasts. Então ela é uma gigante, uma transfigurada. Quem se transporta daquela forma que está simbolizada ali no filme é uma pessoa que já evadiu da Matrix, ela tem outros corpos. Então ela nem precisaria de telefone, em tese, se nós olharmos os escritos antigos que a gente tem olhado. Uma liberta, que pode se transportar por quaisquer meios, mas na presença dos agentes, só inclusive por uma linha eletrônica, por exemplo, de telefone. Ela também, dentro da Matrix, uma poderosa lutadora de artes marciais, com golpes de Kung Fu, astronômico, não é? Não é um Kung Fu comum. Está acima de 10º Dan aquilo ali, muito. Elimina as forças policiais, demonstrando enorme poder. E a mulher se comunica por telefone de fio com o seu chefe, Morfeu, dizendo que a linha foi grampeada. Morfeu informa que há outros agentes, que há uma linha telefônica livre em outro local e a orienta a sair dali imediatamente. Vá! Morfeu, que de onde está tudo vê, nos monitores do arquiteto da Matrix, positivamente a incentiva. Você vai conseguir. E é o que nos é dito, hein, quando estamos lá na clareira do coração trabalhando, e a Trindade ou algo superior alcança a Trindade e nos alcança de uma maneira muito poderosa. E nos diz isso: você vai conseguir. E a manda ir: go! Vá! E se inicia uma notável perseguição dos 3 agentes da Matrix e vários policiais contra a Trinity sobre os telhados. Ela e um agente, ambos poderosos, lembram? Pulam atravessando uma rua sobre os prédios, uns 12 metros, né? A medida média de uma rua aí por aí, com os passeios e tudo. Em seguida, a Trinity salta no ar, atravessando uma longa distância no ar, uns 20 metros, estilo Superman, lembram disso? Em direção a uma janelinha que atravessa igual a Superman, que teria destruído a parede inteira, né? Cai, Trinity cai e saca 2 armas, lembram disso? Nessas ações, percebemos que tanto a Trinity, tanto quanto os agentes, não são humanos, são super-humanos. No início do filme, como é também a nossa realidade, não parecia nada disso. São super-humanos, como a ciência, sabendo de escritos antigos e a seu jeito, há séculos tenta criar super-soldados, não tem uma notícia disso aí? Vencer a morte, prolongar a vida, pererê, parará, é disso que... Essas coisas. São super-humanos. É isso que é libertação. É por isso que libertação é praticamente proibida na Matrix. Nos falam de grandes libertadores e alegam que alguns adoráveis se libertaram. Mas a iluminação é para quê? A unificação é desacreditada. Concentração, meditação, contemplação, novamente os 3 passos aí. Nirvana, a yoga, ficar assentado como uma antena para Nabucodonosor não serve para nada. Não fazer? Que é isso? Doutrina do colibri nos autóctones brasileiros descendentes de Ibis? Que é isso? 7 Raios Podcast. Evadidos da Matrix. Atualizamos essas coisas aqui no canal. Observem, os traços metálicos do resto da janela que Trinity acabou de atravessar. Lembra, naquele pulo lá, naquele mergulho, no estilo mais perfeito Superman atravessando aqueles 20 metros? Lembram? Há mais de 60 frames com ele. Tem mais de 60, mais de 1 minuto e meio, quase 2 minutos fechados, mostrando os traços metálicos que sobraram da janela que ela acabou de atravessar. Isso não é gratuito. Quanto custa dentro um filme daquele? Esse tempo. Parecem desenhar um relógio que marca 3 horas. Quer queira, desenham um esquadro.
né, os ponteiros do relógio marcando 3 horas, ali desenha um esquadro. 3 horas. Observe os ponteiros, que significa, tem significado. A verdade da Trindade está nas tradições. E Trinity escapa outra vez. Nos mistérios, 3 é o número que designa o socorro que vem de cima para baixo, atendendo a uma construção realizada de baixo para cima. Entenda isso. Observe o design do número 3. Isso é cabala, cabalá, prática. Olhe para o número e veja isso. Em seguida, Trinity corre e vê uma cabine telefônica onde o telefone toca. E aparece um grande caminhão em velocidade para esmagá-la com a cabine e tudo mais. No exato momento em que ela chega à cabine e atende o telefone e é resgatada magicamente, entre aspas, o caminhão destrói completamente a cabine onde ela atendia o telefone, fração de segundos antes. Se fosse Velozes e Curiosos, não tem um filme com o nome assim, não estaríamos aqui analisando essas coisas, mas é uma excelente contribuição contemporânea da família americana Wachowski. Provavelmente elas, as hoje meninas, não é? Elas fizeram transição, têm origem russa, polonesa, e nós sabemos que a onda passou por lá e marcou também a Europa. Houve tempo que toda a ancestralidade planetária foi marcada e nós descendemos destes resistentes que conseguem sintonizar com uma ideia de fora da Matrix e dar o seu melhor. Como foi esse resgate da Trinity na cabine telefônica? Física teórica, esoterismo muito antigo, tem uma pitada lá do ocultismo que vai para esse lugar também, do hermetismo, pitagorismo, segredos energéticos da Matrix. Mundo muito antigo, cada um de nós, e pós-nuclearmente, depois da genética, é um número específico que pode ser traduzido de várias formas, inclusive em impulso eletrônico, e puxado através da linha do aparelho do fio telefônico, ou navegado, ou navegante. Assim, transportado e depois novamente reconduzido à sua fórmula inicial, e temos a pessoa viajada através do telefone, inclusive no tempo, né? Teoricamente, hoje em dia, por celular, ou por nada disso, porque alguém no nível dela, como eu já falei, e etc., pelo exercício da sua vontade mágica, e mágico quer dizer ultracientífico, ultrafísico, ultraenergético. O despertar dos magos brancos da Terra está realmente em curso. Notícias dessas coisas? Leia Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda, carinhosamente Yoganandagui. Autobiografia de um Yogi, um grande e realmente notável best-seller, foi publicado em 1946 nos Estados Unidos da América do Norte. Você encontra em PDF. Em meio a tantos charlatães, ele, a maravilhosa Madame Blavatsky, os holandeses notáveis e muitos outros, os críticos, os céticos, incrédulos, os idiotas, cientistas com sua mesopataca, tentaram, mas não conseguiram derrubar. Os 3 agentes concluem que ela escapou e revelam seu próximo alvo. Seu nome é Neo. Continuamos no próximo podcast. R$7 Podcast, Evadidos da Matrix. Compartilhe com quem tem a ver. Use, reuse, ouça, reouça. Dê seu like. Ajude o canal.